Prontinho, vamos dar segmento então. A gente viu aí agora há pouco, né, toda a parte aí do pré-cadastro, a gente cadastrou o centro de custo, as clínicas, as especialidades, vinculou a especialidade ao profissional, montou as equipes de profissionais que atuam de acordo aí com as especialidades, criou os possíveis procedimentos, né, que podem ser feitos durante uma consulta ambulatorial. Depois disse qual é a especialidade que pode realizar este procedimento em consultório. E agora a gente vai fazer aí o cadastro das unidades funcionais, que seriam aí o setor, né, que o paciente ele dá entrada, que ele tem o seu atendimento prestado, para que a gente tenha ali uma recepção que possa acolher, para que a gente tenha um médico que possa chamar no consultório, para que a gente tenha um painel na recepção fazendo todos esses chamados, a gente precisa criar essa unidade funcional. Então a tela aqui é unidades funcionais. Deixa eu fechar aqui essas outras abinhas para não ficar muito poluído. Tinha Prontinho. Como tudo no HUSE, a gente precisa primeiro pesquisar para depois o sistema habilitar o botão de criar algo novo. Então, primeiro eu vou pesquisar pela minha unidade, né? Vou entender aí quando eu mapear qual é o nome desse ambulatório, para que eu possa criar um ambulatório dentro do sistema, de forma que não cause aí, né, desconforto ou estranheza para os profissionais que já atuam nele. Então, para que eles encontrem ali a informação de forma mais rápida, para que eles já saibam como preencher quando for pesquisar pelo setor, enfim. Deixa eu, deixa eu pesquisar aqui. Estados, que é o que eu estou utilizando aqui para o nosso teste, tá? Então, aqui eu tenho o ambulatório PAI, que eu falei para vocês que eu preciso, em todo módulo, criar um ambulatório PAI, que vai ser a estrutura maior, né, que comporta essas unidades que, de fato, o paciente ele entra e ele tem atendimento. Então, no cadastro do ambulatório PAI, eu vou ter pouquíssimas configurações, mas dentro da arquitetura do sistema eu preciso criar. Futuramente, a gente consegue até puxar relatório através da unidade PAI, e aí todas as unidades que tiverem dentro dele, a gente consegue puxar essas informações de forma geral. Então, eu vou criar aqui, colocar o código, o nome, né? A gente indica aí a colocar sempre o nome pai, porque esse ambulatório pai a gente não vai utilizar para a parte assistencial. É a nível de necessidade de cadastro dentro do sistema mesmo. Então, para a gente saber diferir aí o que é a pai e o que é a filha, a gente sempre coloca na unidade pai o nome pai para a gente poder saber, porque em algum momento a gente vai precisar, ó, vincular ela aqui no campo de unidade pai. Então, vou colocar aí o nome da minha unidade, vou colocar a sigla, vou dizer que está ativo. Aqui a gente tem dois indicadores que tem a ver com o módulo de estoque e de almoxarifado, né, e de faturamento, que a gente ainda não vai estar fazendo preenchimento. Vocês também vão ver isso aí mais quando vocês estiverem tendo os módulos específicos. Mas esses indicadores, basicamente, eles fazem a parte de dar baixa automática no estoque à medida que uma medicação, por exemplo, ela é prescrita. Então a gente bota aqui o controle do estoque e diz qual é o almoxarifado que vai estar, né, guardando aí esses suprimentos que fornecem para este ambulatório. Mas aqui, como é a nossa unidade pai, a gente não vai preencher. Vou colocar qual é o andar, qual é a ala, tá? Aqui eu não preciso colocar capacidade referencial de atendimento, não preciso vincular aqui a minha clínica, porque aqui é a unidade pai, tá? Aqui não é onde o paciente ele vai entrar e ele vai ter o atendimento. Aqui é a estrutura maior que abriga esse setor, que vai comportar a recepção, os consultórios. Então, o tipo é ambulatório. Vou colocar qual é o código aqui, né? O CNES da unidade, Conselho Nacional de Estabelecimento de Saúde. E o código da ACH, Autorização de Conta Hospitalar, ele já vai vir de forma automatizada quando a gente cadastra lá o CNES. Eu não lembro se eu mostrei para vocês lá no cadastro de colaborador e de usuário, onde é que a gente cadastra o CNES, mas depois eu posso mostrar para vocês a telinha onde a gente faz o cadastro desses códigos. Então, para a unidade PAI, são pouquíssimas coisas. Coloquei o nome, a sigla, campos obrigatórios. Situação ativo, andar, ala, o tipo ambulatório, o código aqui, o CNES, e eu vou descer aqui tudo, ó, não vou preencher mais nada. Vou dizer qual é o horário de funcionamento, tá? Dessa unidade, desse ambulatório, desse hospital. E aqui embaixo, nas características, que a gente vai ver também mais a fundo quando a gente vai fazer na unidade filha. Essas características aqui, elas são as características que vão ditar o funcionamento desse setor. Então, eu estou criando a minha unidade pai e eu vou colocar apenas características. Ó, vou descer aqui.
de unidade de ambulatório, tá? Ela é a unidade pai de ambulatório, do módulo de ambulatório, e zona ambulatório, né? Que é um setor voltado aí para a parte ambulatorial. Apenas essas duas características. E vou gravar. Agora eu vou para a unidade filha, que aí eu vou conseguir destrinchar melhor todos aqueles dados que a gente viu ali que eu não preenchi, tá? Então aqui, ó, eu coloquei ambulatório estados, que seria a minha unidade filha. Eu poderia clicar em novo, ou eu posso clicar em editar para poder ver como é que esse cadastro ele se deu. Aqui vocês podem observar que o cadastro ele é mais completo. Então aqui eu vou colocar na descrição o nome que o ambulatório ele é conhecido pelos profissionais, porque na hora de prestar atendimento, na hora de buscar ali uma consulta, na hora de marcar um agendamento, vai ser por esse nome que os profissionais eles vão procurar. Então, na hora do mapeamento, entender como é que essa unidade ela é chamada, como é que os profissionais conhecem, qual é o nome mesmo do setor, e colocar aqui o nome na descrição. A sigla, uma sigla para poder também facilitar quando for fazer a busca dessa unidade. Situação ativo. A parte de controle de estoque almoxarifado, a gente não vai preencher nesse primeiro momento, porque tem a ver com o módulo de estoque e de farmácia, que vai fazer lá a baixa automática dos materiais utilizados nesse setor, tá? Com relação ao almoxarifado que fornece esses suprimentos. Mas aqui a gente ainda não está fazendo esse cadastro, só mais lá para frente, não tem problema não preencher agora. Vou dizer qual é a ala, qual é o andar que o meu ambulatório está. Posso determinar aqui uma capacidade referencial de atendimento dia, mas também não é obrigatório, não é um campo obrigatório de preenchimento. Então, se eu não preencho, eu deixo em aberto, ele não vai me barrar em nada. Vou vincular aqui a minha clínica, né, que atua aí neste ambulatório. O tipo vai ser ambulatório. Aqui a gente tem alguns tipos, né, para unidade funcional, o tipo do setor. Esse setor é o que? É uma bioimagem, é um ambulatório, é um setor administrativo, é um centro cirúrgico. Então, nesse caso aqui, é o ambulatório. O centro de custo, que responde aí a este ambulatório, vou fazer a vinculação. E aqui eu vinculo a minha unidade pai, que eu acabei de criar. Então, toda unidade, se tiver mais de um ambulatório no hospital, eu vou criar de um a um e vou vincular todos eles à mesma unidade pai. E depois, através da minha unidade pai, eu consigo filtrar aí quem são as minhas unidades filhas, consigo puxar aí relatórios relacionados a todas essas unidades que estão vinculadas a esta unidade pai aqui, tá? Aí aqui a gente tem o código de novo do CNES para colocar. Aqui a gente tem um campinho de texto ticket consulta. O que isso significa? A gente pode, nessa tela, pré-estabelecer um texto fixo para aparecer no ticket da consulta. Toda vez que a consulta for marcada, vai aparecer o texto que a gente colocar aqui. Normalmente a gente não utiliza esse campo, porque a gente tem diversas especialidades atuando no ambulatório e às vezes o ticket que eu ia colocar para uma não serve para outra. Mas eu poderia colocar aqui, por exemplo, chegar 30 minutos antes, que eu acho que é um texto fixo aí que serviria para todas as especialidades, tá? Então, aqui basicamente é um texto livre de 300 caracteres, onde vai aparecer lá quando eu realizar a marcação da minha consulta. Aí aqui a gente tem 3 indicadores que são diretamente relacionados ao módulo de ambulatório. O primeiro, dia de reabertura concluído. O que isso significa? Se a gente passar o mouse por cima da interrogação, ele vai dar uma legenda com relação ao que significa esse indicador. Então, aqui ele está me dizendo o número de dias para que um atendimento ambulatorial possa ser reaberto após a conclusão. Então, aqui eu vou determinar uma trava, né, para poder dizer, depois do atendimento concluído, quantos dias depois esse atendimento ele pode vir a ser reaberto? Um dia depois, 2 dias depois, 3 dias depois? Aí a gente botei aqui 333, mas a gente tem que entender da unidade, né, da coordenação, da direção, qual seria aí o prazo confortável, ou se não quer que o atendimento seja reaberto depois de ter sido concluído. Então a gente pode colocar aqui 0, por exemplo. Mas esse primeiro indicador é para dizer, depois de eu concluir a minha consulta hoje, a consulta que eu fiz aqui com Marília, se daqui a 2 dias Marília voltar e eu precisar reabrir esse atendimento, eu posso? Eu só vou poder se eu tiver dito aqui, ó, que eu tenho 2 dias para reabrir esse atendimento e fazer alguma alteração. A alteração, no caso aí, inclusão de informação, tá? Eu não vou conseguir editar o que eu já salvei, mas eu poderia aí reabrir e inserir mais informações. Aí o segundo está me dizendo dia de reabertura pendente. Vocês vão ver lá na parte do atendimento assistencial que é possível que o profissional deixe o atendimento pendente por algum motivo. Teve uma intercorrência, precisou sair, enfim. E eu digo aqui quantos dias esse atendimento ele pode ser reaberto após a sua pendência. 1 dia, 2 dias, 3 dias? É basicamente para isso. E esse terceiro, tempo de pendência
né, que está dizendo aqui que é informe a quantidade de horas, aí aqui no caso já não é mais dias, após a criação de uma evolução pendente, para que ela seja validada automaticamente pelo sistema. Então, aqui ele está me dizendo o seguinte: eu deixei um atendimento pendente, comecei a minha evolução, deixei o atendimento pendente. Qual é o tempo em horas que eu quero que o sistema finalize aquele atendimento de forma automática? Então, aqui eu coloquei 3 horas. O médico fez a evolução do paciente, esqueceu de salvar, deixou pendente, fechou o sistema, saiu, não salvou. Em quantas horas o sistema tem permissão para poder, de forma automática, dar aquele atendimento como concluído? Então, aqui no tempo de pendência, eu vou determinar qual é o prazo em horas que esse atendimento ele vai ser concluído aí automaticamente pelo sistema e vai sair de pendente para finalizado. Aqui embaixo, a gente tem uma parte de controle de acesso, que a gente não vai estar preenchendo. Quem faz uso disso é o HCPA, tá? Que foi quem criou lá o sistema, o Hospital de Clínica de Porto Alegre, que eles fazem todo o controle deles de estacionamento dentro do sistema. Então, aqui eles fazem uma configuraçãozinha com relação ao controle de acesso a este ambulatório. Mas a gente não tem, aqui na Bahia a gente não utiliza, acredito que vocês também não vão fazer a utilização dessa função. Aí aqui embaixo a gente tem a parte de prescrições, tá? Que tem mais a ver com o módulo de internação, mas a gente sabe que tem ambulatórios que podem ter aí, né, a permissão, realizar algum tipo de prescrição, enfim, fazer algum tipo de tratamento específico no paciente onde ele é prescrito. Então, quando isso ocorre, a gente faz o preenchimento aqui do horário de validade, quer dizer qual é o horário que essa prescrição ela vai vencer e iniciar todos os dias. Então, se eu preencho aqui 8 horas, eu estou dizendo que todos os dias às 8 horas da manhã, essa prescrição, ela vence e ela se inicia à medida que ela é feita. Exemplo, se eu configurei aqui 8 da manhã, e o profissional, ele faz a prescrição aí às 9 da manhã. Essa prescrição, ela vai valer até às 8 da manhã do dia seguinte, tá? E aqui no tempo de adiantada, a gente tem como, dentro do HUSE, permitir que o profissional, ele já deixe uma segunda prescrição pronta enquanto a primeira está vigente, para que essa segunda ela entre em vigência de forma automática. Isso aqui é muito utilizado mais no módulo da emergência, que a gente sabe que emergência, os pacientes eles são prescritos aí ao longo do dia, né? A gente vai ver isso também mais lá no módulo de emergência, mas só para vocês entenderem. E quando eu coloco aqui no tempo de adiantada 24 horas, eu estou dizendo que enquanto a primeira estiver valendo, eu tenho 24 horas para fazer a segunda. Então, o médico, às vezes, ele vai fazer a prescrição, por exemplo, 5 horas da manhã. A prescrição ela vai vencer 8. Independente da hora que ela foi prescrita, ela vai vencer às 8 horas. Seja do dia seguinte, ou se for prescrita antes das 8, vence na mesma 8 horas do mesmo dia. Tá? Então ele já deixa uma segunda pronta, porque ele não vai poder voltar depois 9 horas da manhã, 10 para fazer, e a prescrição vai estar vencida. E aí uma segunda entra em vigência quando essa primeira vencer. A gente vai ver melhor isso lá no módulo de emergência e no módulo de internação, que são os módulos que de fato realizam aí prescrições, tanto médica quanto de enfermagem. Mas só para vocês entenderem que esses indicadores aqui, eles estão relacionados a gente dizer qual é o horário que a prescrição tende a ser feita, né? A gente sabe que no módulo de internação, por exemplo, cada setor já tem um costume, uma rotina de prescrever tal horário. O médico passa tal horário e faz a prescrição. Então, a gente vai amarrar isso aqui dentro do sistema. E aqui, prescrição multiprofissional, se houver alguma categoria multi que possa prescrever de acordo com o seu conselho, a gente pode permitir aqui dizer qual é a categoria que está habilitada a isso. Mas aqui no ambulatório não vamos mexer nisso agora, não. Cirurgia, a gente vai preencher apenas o campo de limite de dias, que está relacionado ao limite de dias para realização de agendamento dessas cirurgias. Então, limite de dias para cálculo de data limite para agendar cirurgias. A gente sabe que muitas cirurgias, né, elas surgem aí de uma consulta ambulatorial. Então, a gente deixa aqui 365 ou 376, a depender do ano, para poder dizer que a cirurgia ela é marcada aí o ano inteiro, né? Então, a gente marca, nesse caso aqui, só esse campo de limite de dias. Horário de atendimento, horário de início e fim, que esse ambulatório ele funciona, tá? Aqui é o setor que, de fato, o paciente vai dar entrada. Então, é preciso que a gente coloque aqui o horário direitinho de início e fim de atendimento, porque depois, na hora de fazer a grade, a gente vai fazer a liberação desses horários de acordo com o que a gente estabeleceu aqui. Vou descer aqui. Essa parte aqui de chefia e de centro de custo para laudo de exames está relacionado mais ao módulo de exames, então também não vamos preencher agora. É mais lá quando a gente está criando uma unidade funcional, um setor de exames.
E aqui embaixo é uma parte também que é o HCPA que utiliza. Então, a gente também não vai estar preenchendo esses campos aqui, ó. Que tem a ver com documentos de exame anexado no AGH Web, a gente não faz utilização disso. E aqui embaixo está relacionado a convênios, que a gente também só lida com o SUS, está dizendo aqui, a unidade externa e convênio, o HCPA que faz uso dessa parte. Então, essa partezinha toda aqui, a gente vai estar ignorando. E agora vem a parte importante, que é a parte, né, mais importante aqui, eu diria, da gente marcar, flegar as características que vão dizer o que é que essa unidade funcional ela pode fazer, o que ela de fato é. Então, se tratando de um ambulatório, eu vou marcar aqui anamnese e evolução eletrônica, para poder permitir que o profissional, o médico, o enfermeiro, o fisioterapeuta, enfim, o profissional que vai assistir o paciente, ele possa realizar as suas evoluções e as suas anamneses. Vou descendo, descendo, descendo. Controle do paciente informatizado, para poder permitir que a enfermagem possa fazer lá toda a parte de preenchimento de controle, sinais vitais, peso, altura, enfim, controles do paciente, verificação dos controles. Vamos descendo aqui mais um pouquinho. Desce, 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 desce. Unidade de ambulatório, né? É um ambulatório que a gente está criando aqui. Deixa eu ver. Visualiza painel ambulatório, para que a gente possa ter a visualização lá daquele painel para poder realizar a chamada dos pacientes. E zona ambulatório. Então, essas são as características essenciais para que a gente possa fazer o nosso ambulatório funcionar de forma tranquila. Existem outras características aqui que a gente vai acrescentar de acordo com o avanço dos módulos. Por exemplo, quando a gente tiver o módulo de exames, a gente precisa dizer que essa aqui é uma unidade solicitante de exames. Então, deixa eu pesquisar aqui a característica. Aqui, ó, solicita exames pelo sistema. Quando a gente tiver o módulo de exames devidamente implantado, a gente plega essa característica, que a gente vai estar dizendo que essa unidade ela está habilitada a solicitar os exames dentro do HUSE. Mas, por enquanto, como a gente faz de forma modular, eu não vou flegar, porque a gente não tem um módulo de exames configurado nesse ambiente ainda, e a gente não vai conseguir estar solicitando exames no sistema. Mas, à medida que a gente vai tendo outros módulos, a gente vai dando as permissões de acordo com as características aqui, tá bom? Aí vou descer e vou gravar. As outras características, à medida que a gente vai passando pelos módulos, a gente vai abrangendo mais elas, entendendo e conhecendo mais as demais. Mas para ambulatório, basicamente, são essas características que ditam aí que esse setor é um ambulatório e que permite que ele funcione como tal. Tranquilo aqui? Deu para entender por enquanto essa parte de cadastro de unidade funcional? Correto. Maravilha. Uma vez que a gente faz o cadastro da nossa unidade, né? A unidade, deixa eu botar aqui, vai aparecer só ela. Paciente. A unidade que o paciente ele vai dar entrada, né? A gente precisa dar uma carga full aqui, ó, nessa pastinha. Clica aqui em configurar para poder dizer, né, que o profissional que atua nessa unidade ele vai poder receitar o paciente, ele vai poder prescrever se for o caso. Então a gente tem que dar aqui uma carga full com relação ao script de cuidado e de medicamento, que é o que é feito dentro de um ambulatório. A gente pode ir lá receitar, né, uma medicação, receitar um cuidado. Se for o caso de prescrever também a mesma coisa. Dieta em ambulatório, não. Se a unidade de ambulatório aqui nem está habilitado, ó. Nem consigo fazer a inserção dos dados da dieta. Mas cuidados e medicamentos, sim. E aí eu vou precisar de uma configuraçãozinha do módulo de farmácia, que vocês vão ter também o treinamento depois, para poder dizer aqui quais são os locais de dispensação desses medicamentos. Então, qual é a farmácia que me dispensa a dose inteira? Qual é a farmácia que me dispensa a dose fracionada? Qual é a farmácia alternativa que dispensa aí final de semana, madrugada? Se houver divergência entre essas farmácias, a gente vai preencher de forma direcionada. Aqui eu preenchi a mesma farmácia nos 3 campos, né, para poder puxar aí essa carga. Mas se fosse aqui farmácia central 1, faz a dose inteira, farmácia satélite 2, que faz a fracionada, e a alternativa fosse uma farmácia alternativa, eu também colocaria ali
de forma direcionada. Então, toda vez que eu crio uma unidade funcional, que o paciente ele é assistido, eu preciso fazer essa carga full para poder dizer quais são as farmácias que fazem a dispensação desses medicamentos, tá? Isso vai permitir também que o profissional ele visualize lá a carga do cadastro de medicamento dentro do sistema, inclusive para poder receitar o paciente. Então, eu vou gravar aqui. Aí demora um pouquinho, essa carga full, ela demora longos minutos, eu vou deixar ele carregando e vou voltar aqui para a tela de início para a gente seguir para a próxima parte, enquanto ele está aí carregando, que realmente demora um pouquinho. Vou voltar aqui no início e agora eu vou fazer o cadastro das salas por unidade funcional. Lembra lá no desenho que eu desenhei 3 consultórios? Então, eu vou mapear minha unidade, eu vou entender, né? Já criei a estrutura física que o paciente vai dar entrada, como eu falei, a recepção ela já sobe junto, tem a tela assistencial, que é a recepção. À medida que a gente cria a unidade funcional, ela já consegue visualizar os pacientes marcados e acolher eles. E agora a gente precisa dizer, né, quantas salas, quantos consultórios existem neste ambulatório. 10, 15, 8, 5. Vamos entender quantos consultórios existem e vamos cadastrar aqui nessa tela salas por unidade funcional. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, que demorou de carregar. Deixa eu ver se carrega aí. Caiu aqui, peraí. Pronto, salas por unidade funcional. Vocês vão ver no HUSE que a unidade funcional que a gente criou, que é o setor que o paciente ele é atendido, ela às vezes vai ser chamada de zona. Então, zona e unidade funcional é a mesma coisa dentro do sistema, tá? É o setor que o paciente ele é atendido, ou que ele é internado, ou que ele vai ser atendido em consultório, ou emergência, enfim, centro cirúrgico. Zona é o espaço físico que o paciente ele tem ali o atendimento dele prestado. Então, aqui eu vou procurar ambulatório, estados, que é o meu, ó, aparece aqui a pai e a filha. Eu falei que a pai é a estrutura física que abriga a filha. Então, o paciente ele entra pela filha, ele tem a recepção na filha, ele tem os consultórios na filha. Então, aqui a gente vai vincular a filha ao ambulatório de fato. Vou pesquisar para ver se já existe, né, salas cadastradas aí ao meu ambulatório. Aqui já tem 2 salas cadastradas, mas eu posso criar outra, digamos que tenham 3. Vou botar aqui qual é a zona, ambulatório estados. A sala, aqui é campo numérico, tá? Sala 3. O tipo vai ser sempre consultório, tá? A situação ativo e eu vou gravar. E aí eu vou repetir esse processo com quantas salas existirem no meu ambulatório. É uma tela super simples de cadastro. Clico em novo, seleciono o meu ambulatório e vou preenchendo as salas. Já fiz 3, tem 4 salas. Ativo, consultório, gravar. E vou repetir o processo. Se tiver 20, 30, eu vou repetir esse mesmo processo, porque isso aqui vai me permitir que o profissional, quando ele estiver no consultório, ele diga para qual sala o paciente ele precisa se direcionar. Então, à medida que a gente cadastra aqui essas salinhas, o sistema entende que tem tantas salas, e quando o profissional clicar lá em chamar o paciente, o sistema vai perguntar em qual sala você está. Aí ele vai dizer 1, 2, 3, 4 e vai disparar o chamado lá no painel. Então, salas por unidade funcional é basicamente isso. A gente vai criar a quantidade de consultórios e vincular a zona, que é a nossa unidade filha que a gente acabou de criar, que é por onde o paciente ele vai ser atendido. Vou voltar aqui para o início. Aí tem a partezinha de grade de agendamento, tá? Aqui na parte de grade de agendamento é onde a gente vai criar as agendas ou dos profissionais ou das especialidades. A gente sabe que tem aí ambulatórios que a agenda é específica do profissional. Arthur tem uma agenda que é só dele. Ou eu tenho uma agenda ali que é da mastologia. Toda equipe que atua nessa especialidade, vai alterando aí dia após dia, pode atender nessa agenda. Então, aqui eu tenho alguns filtros de pesquisa, tá? Vou pesquisar aqui, ó, pelo meu ambulatório. Para primeiro pesquisar para ver se existe, né, alguma grade feita, ou criar uma grade nova, se for necessário. Aqui eu já tenho uma grade feita, ó, para a sala 1. Aqui tem a zona e a sala, ele traz com a sigla e o número da sala, mas eu poderia criar uma outra grade, já que eu tenho 4 salas nesse ambulatório. Então, a primeira aqui foi para mastologia, eu vou criar uma nova. Clicar em novo. O número da grade ele vai ser gerado de forma automática.
eu vou dizer aqui qual é a minha zona barra sala, né? Qual é o meu setor e para qual sala eu estou criando. Eu crio as grades por sala. Isso não vai implicar em nada que o médico atenda na sala 3, na sala 4. Ah, Júlia, eu criei ali a grade de mastologia, por exemplo. Deixa eu botar aqui, ó. Estados. Vou criar aqui na 3, sala 3. Eu preciso vincular a unidade funcional e a sala. Vou dizer qual é a especialidade. Tá? E aí vocês me perguntam, ah, mas se o médico não estiver na sala 3 no dia do atendimento, ele vai conseguir atender? Vai. É porque aqui no sistema, quando a gente configura a grade, a gente precisa vincular, já é automático aqui, ó. Quando eu seleciono a zona, ele já me dá a quantidade de salas, porque ele entende que cada sala daquela pode representar uma especialidade, por exemplo. Então a gente pode fazer aí de forma direcionada para estas salas. Vou dizer qual é a especialidade dessa grade, né, dessa agenda. Vou a equipe pesquisar aqui a equipe Estados de Mastologia. Como eu falei, eu posso dizer que essa grade ela é para toda a equipe de mastologia. Então, todo profissional aí de mastologia ele vai poder estar atendendo o paciente, vai ter o agendamento é feito para a especialidade, independente do profissional que vai atender. Ou eu poderia dizer que essa grade é específica para a profissional Júlia. O campo de equipe é obrigatório, tá? Tem um asteriscozinho vermelho, mas eu posso dizer que essa grade é específica de Júlia, porque Júlia só vem na segunda-feira, por exemplo. É uma grade dela que ela só atua na segunda-feira de manhã. Então eu vou fazer essa configuração aqui com vocês. Aqui, se tiver um responsável pelo laudo APAC, a APAC ela ainda está sendo desenvolvida, tá, gente? Dentro aí do HUSE. A CESAP está desenvolvendo, a gente ainda não tem a APAC feita, mas já está em desenvolvimento. Então, em breve, eu acredito que vai estar disponível aí para uso. Essa partezinha aqui de projeto a gente não preenche, que está vinculado ao HCPA, que faz a vinculação de alguns projetos de pesquisa que eles têm lá na unidade deles. Tá? Hospital Escola, a gente tem algumas universidades que fazem uso do HUSE, então utilizaria mais nesse sentido, aqui a gente não preenche. E aqui embaixo a gente tem quem é o pagador, no nosso caso é o SUS, o tipo da grade, se é demanda espontânea, se é Secretaria Estadual de Saúde, se é Secretaria Municipal. Vou colocar aqui demanda espontânea. Isso aqui tudo é cadastrável, tá? O tipo, a condição. Depois eu mostro para vocês qual é a tela que faz esse cadastro. A condição do atendimento, se esse é um atendimento de primeira consulta, se é de retorno, se é paciente egresso, vou colocar aqui a primeira consulta. Se esta grade permite consulta extra, então, eu vou dizer aqui se permite extra ou não. Se eu deixo aqui regras, forma de agendamento, ele me deixa em aberto para eu dizer ou não se permite consulta extra. Se eu digo que não permite consulta extra, ele vai me bloquear o campo de dizer quantas consultas são. E se eu digo que permite consulta extra, ele me habilita aqui para que eu diga quantas consultas excedentes estão permitidas por dia, por semana ou por mês. Então, eu vou entender também aí, né? Isso já existe na unidade, a gente não está inventando. Vai entender na unidade, essa especialidade de mastologia aceita extra? Ah, aceita, tu aceita 2 por dia. Então a gente vai vincular aqui, porque uma vez que terminou os horários, todo mundo foi agendado, o sistema vai permitir que sejam aí marcados até 3 pacientes, por exemplo, que é o caso aqui, por dia, como extra. Aqui do lado direito, a gente tem alguns indicadores, né, de emite ticket, para poder reafirmar que essa grade emite ticket de consulta. Tá? A gente viu lá no cadastro da especialidade também esse indicador, então aqui a gente marca também, para que quando a consulta for marcada, a gente consiga visualizar aí esse ticket da marcação da consulta. Solicita prontuário, também deixa marcado, porque a gente faz a marcação da consulta através do prontuário do paciente. Avisa turno. Esse avisa turno aqui, ele está relacionado, por exemplo, a gente vai ter lá a tela administrativa e assistencial, que é lista ambulatório. Deixa eu até mostrar aqui para vocês, só para vocês visualizarem para que serve isso. Essa tela aqui é a tela que todos os profissionais que atuam no ambulatório vão acessar, né, desde a recepção até se tiver triagem, até o médico, até a finalização da consulta. Então aqui eu filtro pelo turno. Se eu quero buscar paciente do dia, da manhã, da tarde ou da noite. Se eu marco aqui na grade avisa turno, observem que o turno aqui ele já veio como manhã, de forma automatizada. Então, se eu marquei avisa turno, eu estou pedindo que o sistema ele já me traga o turno de forma automática. Quando for manhã, ele vai me trazer só os pacientes da manhã. Quando for tarde, só os da tarde. À noite, o ambulatório não funciona. Mas seria nesse sentido. Se eu não marco aqui, quando a gente vier aqui na lista ambulatório, ele vai vir com o campo
desmarcado, e aí essa inserção ela vai ter que ser feita de forma manual. Então, ele pode selecionar ou todos os turnos, ou selecionar apenas o turno que ele quer visualizar. Então, só para vocês entenderem onde reflete esse avisa turno, é basicamente para a tela assistencial filtrar os pacientes de forma automatizada pelo turno que a gente está. Isso às vezes é bom, e isso às vezes é ruim, porque a gente sabe que tem um paciente, por exemplo, que estava marcado para de manhã, mas SUS, né? Às vezes, muita demanda, ele só vai ser atendido à tarde. Aí, às vezes, o turno tá para avisar, você pesquisa lá à tarde, como o paciente era para de manhã, ele não vai aparecer de tarde. Ah, meu Deus, o paciente sumiu? Não. Ele está no turno que ele foi marcado. Então, ali é só também flegar aqui, mudar a marcação e pesquisar por todos os turnos, que é o que eu acho que os profissionais costumam fazer, né? Flegar tudo aqui. E aí visualiza de forma geral todos os pacientes que estão agendados ali pro dia. Mas a gente pode deixar marcado. Aqui a gente tem uma partezinha de procedimento. Se eu flego aqui, eu estou dizendo que esta grade possui procedimento a ser realizado. Então, o campo de procedimento lá para a parte assistencial vai ser um campo obrigatório, tá? Então, eu poderia flegar aqui e dizer que é uma grade que realiza procedimento. Aí aqui tem uma parte para dizer que se é uma grade do sistema de regulação, a gente não tem integração com a regulação ainda. Então, a gente não flega isso aqui, tá? E o procedimento eu vou marcar só se houver procedimento a ser realizado de forma obrigatória na grade. Eu vou deixar sem marcar neste caso. Mas depois a gente vai ver de todas as formas. Para encher essa primeira abinha aqui, vou clicar em gravar. Aguardar um pouquinho. Assim que gravar, eu vou passar para a próxima aba, quer dizer os horários disponíveis, né, para a realização de agendamento. Então, aqui eu montei a minha grade. Eu disse qual é a minha sala e o meu ambulatório, disse qual é a especialidade dessa grade, falei com a equipe, disse que essa grade é específica para profissional Júlia, tá? Diz que é demanda espontânea, grade de primeira consulta, e que permite 3 consultas extras por dia. Deixa ela gravar aí, esperar um pouquinho. Tá um pouquinho lento. Espera aí que vai carregar. Demorou. Pronto, grade e agendamento salva com sucesso. Observem que uma vez que eu salvei a minha grade, ele me disse quem foi que criou essa grade, ó. Então a gente tem aí no ambulatório um setor que é específico para marcação de consulta para criação de grade. Aqui ele me traz quem foi o profissional administrativo, né, que fez a criação dessa grade. Se o colega vier aqui alterar a grade, vai aparecer aqui, ó, alterado por tal pessoa. Então ele dá aí uma segurança, né, com relação a essa criação dessa grade, para que não mexam, né? Deixando claro que o sistema ele vai estar registrando cada profissional que faz aí as alterações e as edições dentro do sistema. Então, gravei a minha grade e vou passar para o segundo, para a segunda aba, que é de horários agendados. Aqui eu vou dizer quais são os dias da semana, quais são os horários que esta grade ela funciona. Então, eu tenho aqui, como campo obrigatório, horário de início. Posso dizer que o ambulatório eu botei lá, né? Inicia 8 horas. Vou dizer que inicia 8 horas. E aqui eu posso preencher ou o horário fim, ou a quantidade de horários que essa grade eu quero que libere. Então, por exemplo, se eu coloco aqui o horário fim, digamos que essa grade só funcione pela manhã, de 8 às 12. De 8 às 12. Não vou preencher aqui, tá? Porque ou eu preencho um ou eu preencho o outro. Se eu preencher os dois, o sistema vai me dizer que eu preciso preencher um ou outro. Vou preencher aqui para vocês verem. Se eu colocar horário de início, horário fim, vou botar aqui 3 horários. Vou dizer que quarta e quinta-feira essa grade funciona. E que a duração média aí das consultas é 20 minutos. Um exemplo. Aí aqui eu tenho a opção de validar horário único, que é para que o sistema não me permita marcar a primeira consulta e retorno no mesmo horário. Então ele vai barrar. Mas se eu não marcar isso aqui, depois eu posso fazer a marcação de primeira consulta, que é o que eu estou dizendo aqui, ó. Condição primeira consulta, vou gravar. Marcação de aplicativo a gente não usa. Observem a mensagem de erro. Não informar a hora fim e número de horários ao mesmo tempo. Foi o que eu falei. Ou a gente preenche início e fim, ou a gente preenche número de horários. O que acontece? Se eu preencher início e fim, e eu disser que a duração é de 20 minutos,
quando eu gravar aqui, o sistema ele vai calcular automaticamente quantos horários cabem de 8 às 12, de 20 em 20 minutos. E vão ser esses horários que eu vou disponibilizar depois. Então, eu vou botar aqui quarta-feira, de 20 minutos, de 8 às 12. Vou clicar em gravar para a primeira consulta. Ó, horários gerados com sucesso. Gerado ainda não é liberado, tá, gente? Aqui a gente está ainda configurando nossa grade. Aqui ninguém consegue marcar nada ainda. A gente está montando ela. E eu vou dizer aqui, por exemplo, que na quinta inicia 8, mas eu só tenho 5 horários, na duração de 20 minutos. Então, eu não coloquei horário fim. Vou dizer que é na quinta e vou gravar. Então, eu tenho duas configurações diferentes para a mesma coisa. Uma eu determino exatamente quantos horários eu tenho, e a outra eu peço para o sistema calcular aí quantos horários cabem de 8 às 12 com 20 minutos. Normalmente, é mais assertivo a gente saber quantas consultas estão liberadas por dia, bota horário de início e bota o número de horários que a gente quer disponibilizar de vagas. Mas, se quiser que o sistema calcule também, aí, na verdade, a gente vai ter que calcular antes, porque não é aleatório, né, que a gente libera esses horários. Já existem ali horários pré-definidos. E eu poderia aqui ainda, ó, colocar que 8 horas tem aí uma vaga de uma consulta na quinta, e a condição dela para essa mesma grade é retorno. E vou gravar. Deixa eu ver, me deu um errinho. A duração está me dizendo que é campo obrigatório. 20 minutos também. Falta 10 minutos. Gravar. Então, aqui eu estou montando a minha grade de acordo com o que já existe. Vai sentar aí com o setor de agendamento, com a coordenação, entender. Segunda-feira funciona como? De manhã, ortopedia, de tarde, a mastologia. Quantos horários? De manhã, 8 horários, de tarde, 10. Pronto. Vou na grade primeiro de ortopedia, libero amanhã da segunda-feira para ortopedia com 10 horários, e depois vou na grade de mastologia, libero só na tarde, né? Boto aqui horário de início 1 hora da tarde, por exemplo, e libero lá os 8 horários e vou gravando. Vou dizer qual é o tipo de atendimento, se é primeira consulta ou se é retorno, e vou fazendo a minha configuração. O que eu falei para vocês aqui de validar horário único é o seguinte, só para vocês entenderem. Observem que aqui eu marquei a primeira consulta a partir de 8 horas, 5 horários, tá vendo? E eu marquei também o retorno a partir das 8, um horário só. Aí ele vai marcar duas consultas para o mesmo horário, uma de retorno e uma de primeira consulta, e o médico ele vai visualizar lá na tela e ele vai chamar de acordo com quem chegou primeiro, com quem tem mais idade, com a prioridade do atendimento. Então, aqui, o fato de eu não ter marcado validar horário único me permitiu fazer isso, marcar consulta de primeira consulta e retorno para o mesmo prazo de horário lá, para amanhã, por exemplo. Se eu apagar aqui, porque eu não consigo inserir, ó, ele vai me dizer, deixa eu mostrar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui 8 horas, 2 na quarta, duração de 10 minutos, validar horário único. Ele vai me dizer que quando eu clico em validar horário único, eu preciso validar todos os dias para horário único, ou eu não valido nenhum. Então, eu vou gravar aqui, ó. Ó, mensagem de erro. Só é permitido adicionar um horário com a mesma validação de horário único. Como eu já criei horários aqui que não possuem validação de horário único, ele está me dizendo que eu não posso simplesmente chegar agora e criar só um dia com validação de horário único. Ou a grade é toda validada horário único, ou nenhum horário é validado horário único. Vou apagar aqui só para poder mostrar para vocês como é que se dá essa questão da validação do horário único. Eu poderia ter apagado aqui e excluir todos. Seria mais rápido. Pronto, vou colocar aqui, ó, 8 horas, 5 horários, quarta-feira, primeira consulta, validar horário único, tá? Marcação no aplicativo a gente não tem. Vou gravar. Foi. Agora eu quero dizer que na quarta-feira, também 8 horas, tem uma consulta de retorno. Preciso validar horário único. Se eu valido um, eu tenho que validar todos. Vou clicar em gravar. Vou botar aqui a duração, que é obrigatório. 10 minutos. Ó, já existe um horário adicionado entre 8 e 8 e 10 para o dia da semana. Então, eu validei este horário aqui de primeira consulta como único. Eu não consigo botar retorno para esse horário. Júlia, o que é que eu faço? Se eu quiser marcar uma consulta de retorno, liberar um horário de consulta de retorno para esse dia. Vamos calcular aqui de 20 em 20 minutos
os 5 horários disponíveis para poder ver, após a finalização das primeiras consultas, quando é que a gente consegue colocar essa consulta de retorno. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 11 horas da manhã e gravar, ó, inserido com sucesso. Porque 11 horas da manhã já não estou mais com as minhas primeiras consultas. De 20 em 20 minutos, quando deu 11, eu já acabei as primeiras consultas, eu já posso atender os meus retornos. Então, eu validei aqueles horários como únicos, tanto para a primeira consulta, quanto para retorno. Deu para entender a diferença, gente? De quando a gente valida, de quando a gente não valida esses horários únicos? Deu sim, Júlia, Digam aí. para acompanhar. Se deu para entender? Eu tô entendendo Tá isso. mudo, Arthur. Tá mudo. Agora, foi? Foi não? Tá mudo ainda. Deixa eu ver. Eu acho que é o fone dela. Tá mudo. Eu acho que é o... Eu tô ouvindo. Deixa eu aqui, esperar Arthur voltar aí. Todo mundo tá escutando, Júlia. Só você que não me Tá ouve. mudo, viu? Tu tá falando, tá mudo. Eu tô escutando, Acho que é o Júlia, fone Arthur dela. falar. Você escuta? Isso, eu tô escutando Qualquer você coisa, também digita no de chat. falar. Seu microfone tá mudo. Eu não sei se tá pros colegas. Vocês conseguem ouvir Arthur, gente? Porque eu não tô conseguindo, não. Estamos ouvindo. Conseguem? Estamos ouvindo. Sim, Vixe, Maria. sim. Então, peraí, eu vou... Deixa eu sair aqui e voltar. Tá, Peraí, eu vou sair e vou voltar, então. tá. É bronca, é bronca. O sistema é cacete, viu? Desculpa a palavra aí, mas... Muitas configurações, exato. Muitas. Caramba. Estou bem Já tem mais impressionada módulo, aqui Arthur. enquanto tá. Pronto, agora eu tô ouvindo todo mundo. Agora Tá, sim. pronto. Pronto. O que eu tava falando, Júlia, é que essa grade de agendamento, trazendo para o sistema que a gente usa aqui no hospital, a gente chama de cadastro de escala, certo? Primeiro a gente cadastra as escalas, né, do prestador, do médico, para depois das escalas cadastradas, que é a grade de agendamento, a gente libera os horários, que aí libera as agendas. Eu acho que é o próximo passo que você vai... Porque isso aí, até aí, você só está dizendo o que ele faz por dia da semana, quantidade de horários é a escala. Exato. Ok. Exato. E depois é que vai gerar os horários a partir dessa escala, a partir Exatamente. dessa grade de agendamento. Existem uns setores específicos que eles recebem dentro da marcação de consultas, que isso aí fica lá, da gerência de marcação de consultas, os ambulatórios eles mandam as escalas médicas, certo? Mensalmente. E aí, em cima das escalas médicas, eles destrincham o que cada médico faz e a quantidade de horários que esse médico faz. Então, isso aí a gente cadastraria aí na grade de agendamento. Exato. Até aqui, eu estou na mesma página que você. Perfeito, ótimo, maravilha. Mas deu para entender aqui a questão do validar horário único, né? Pronto, ótimo. Então, eu vou... Normalmente a gente não valida porque tende a precisar marcar aí 2 consultas no mesmo horário, que a gente sabe que é ordem de chegada. Enfim, fica mais simplificado se a gente não validar horário único, porque aí não vai ter esse barramento com relação aos horários, tá? Então, eu vou botar aqui de 8, tá? 20 horários, duração de 30 minutos, quarta e quinta, primeira consulta. E vou colocar aqui também de 8, tem 5 horários, quarta e quinta para retorno. Vou gravar. Então, aqui eu disse quais são os horários, né? Quais são os dias da semana que esta grade ela vai funcionar. Aí, aqui em procedimento, eu faço a vinculação daquele procedimento criado. Meu curativo status. Eu posso dizer aqui, ó, gravar ele nessa aba de procedimentos, porque aí ele vai aparecer para o médico lá, poder dizer que este procedimento que eu vinculei na grade foi realizado durante a consulta. Então, inserir aqui o procedimento ou os procedimentos que possam ser realizados. Aqui a gente tem uma abinha de características, se essa grade tiver alguma característica específica com relação a exames, a paciente com HIV, a quimioterapia, enfim, não é uma aba obrigatória de preenchimento, mas se tiver alguma característica especial, específica, a gente pode colocar. A situação da grade, ela já vem como ativo quando a gente cria ela, tá? E a gente pode também inativar ela. Então, eu posso dizer que ela vai estar inativa
e eu posso dizer qual é a data que ela vai estar inativa. Então, eu estou fazendo a grade hoje, mas no dia 19/4, essa grade ela vai estar inativa. Então, automaticamente, o sistema vai inativar essa grade lá no dia 19/4, 18/4, no caso. Mas se eu não quiser também, não é obrigatório eu fazer a inserção dessa informação agora. Mas se eu quisesse inativar a grade para hoje, por exemplo, fiz errado, quero inativar. Poderia também inativar para hoje e ela também não apareceria lá para poder fazer a questão das marcações. Aqui no histórico, a gente vai ter o histórico aí de todas as movimentações feitas nessa grade, tá? Por enquanto, como é uma grade nova, ela está sem registro. Aí aqui embaixo a gente tem gerar disponibilidade de horário, que é dizer, né? A gente disse que é quarta e quinta, mas a gente não disse de que data. Então, quando eu clico aqui em gerar disponibilidade de horário, ele me pergunta de que data até qual data eu quero gerar esses horários. Então, eu vou dizer que eu quero gerar de hoje, por exemplo, até o mês que vem, até 19/3/2025. Vou clicar em gerar e o sistema ele vai me gerar os horários. Ele ainda não liberou, ele está gerando, tá? Então, os horários eles estarão em situação de gerado. Deixa eu carregar, tá um pouquinho devagar. Devagarzinho hoje. Ave Maria, que tá devagar esse ambiente. Júlia, enquanto está aí Oi, rodando, pode falar. Tem algum cadastro que eu possa, alguma tabela, né, que eu possa dizer, por exemplo, aqui a gente tem alguns feriados que são locais, né? E aí eu posso, tem algum lugar que eu possa colocar aqui, feriado é local, e aí a gente não precisaria, por exemplo, invalidar aí uma agenda, um período, uma data. Perfeito, tem. Eu pulei essa tela, tem uma telinha que é exatamente disso, de feriados. Foi bom você ter falado. Deixa só finalizar isso aí que eu mostro a tela para vocês. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui já. Feriados, o nome da tela. Ó, A Júlia. favoritar, você arrasou. Era a primeira tela, na verdade, que eu ia mostrar nesse treinamento e eu não favoritei ela, me passei. Aqui a gente pode pesquisar, né, para ver os feriados já cadastrados. Aqui é uma tela multiempresa, então cada unidade aí, né, vai cadastrar o seu feriado, porque a gente sabe que de acordo com a região, os feriados eles variam. E aqui a gente vai clicar em novo, vai dizer qual é a data, vou dizer que dia 28 é feriado. Vou dizer qual é o turno, né, se é manhã, noite, ou se eu deixar selecione, ele entende como todos os turnos. Deixo sempre flegado aqui a parte do agendamento cirúrgico, porque a gente sabe que para a cirurgia não tem isso, né, a realização das marcações. E vou gravar. Pronto, apenas isso. Aqui eu vou listar todos os meus feriados, né? Todos os dias que o meu ambulatório não vai funcionar. Fechado? Joia. Deixa eu ver lá se já carregou. Ave Maria. Eu acho que foi porque eu botei um mês. Deixa eu fechar aqui e abrir de novo, só para não ficar demorando muito. Grade de agendamento. Pesquiso pela minha zona, pelo meu ambulatório. Pesquisar para ver as grades já existentes. Tenho duas. Essa aqui é que eu estou criando agora. Vou clicar aqui no primeiro botão de editar. Aqui embaixo tem um botãozinho de gerar disponibilidade de horário. Eu vou gerar de hoje até amanhã, para ser mais rápido. Mas eu poderia gerar aqui trimestral, mensal, semestral. Então, eu poderia gerar esses horários de forma ampla, tá? E aí eu estou gerando os horários, eu ainda não estou liberando. Eu posso depois liberar eles por etapa. Por exemplo, eu posso liberar aqui, gerar, na verdade, os horários para 6 meses. Mas eu só vou liberar para que possam marcar a consulta de 10 em 10 dias. Então, hoje eu libero de hoje a 10 dias, daqui a 10 dias eu libero mais 10 dias, e aí eu vou liberando aos pouquinhos. Eu vou mostrar já como é que a gente faz essa liberação. Então, aqui eu gerei 40 registros,
né, de hoje até amanhã, de acordo com os horários que eu coloquei ali. Vou fechar. Aqui a gente tem um botãozinho aqui embaixo de copiar grade, para que eu possa copiar as informações dessa grade e editar a partir disso, para não ter que preencher tudo do zero. Então, se eu clico aqui em copiar grade, ele me traz, ó, todas as informações preenchidas, mas aqui eu posso mudar. Dizer que a sala é a 4, por exemplo, mas permanece sendo da mastologia. Vou tirar o profissional aqui, os horários agendados. Vou gravar primeiro. Então, eu copio a configuração aí inicial dessa grade para poder criar uma nova em cima daquilo que eu já tinha preenchido. Eu posso editar as informações e gravar aqui uma nova grade que vai gerar o número aqui depois quando salvar. O sistema hoje está devagarzinho. Pronto, deixa eu aproveitar enquanto ele está Pode falar. gerando aqui. Vê, a gente aqui tem algumas características que eu acho que em qualquer lugar deve ter. Por exemplo, a gente está levantando ainda para saber que esse hospital que a gente vai trabalhar agora, que é esse hospital que é o piloto, Certo. eles abrem agendas, vamos dizer, de mês em mês, ou de 2 em 2 meses, 15 Perfeito. dias, tá? Isso é uma situação. E às vezes até por especialidade também, entendeu? Dia 5 é quando abre as agendas de, vamos dizer, mastologia. No dia Certo. 15 é quando a gente abre as agendas de cardiologia, certo? E a Perfeito. gente tem essas características também. Então, essa tela daqui é uma tela que a gente pode aproveitar para fazer esse tipo de agendamento, de liberação. Isso. Isso. Vou mostrar para vocês. Aqui eu fiz uma liberação só de 2 dias, tá? Só de hoje até amanhã, para poder carregar mais rápido. Mostrei aqui só a vocês como é que funciona esse botão de copiar a grade. Ele copiou a mesma estrutura da grade, onde eu podia editar tanto a equipe, quanto a especialidade, quanto a sala. No horário agendado, ele me traz as mesmas informações que eu já coloquei. E aqui eu vou gerar também uma disponibilidade de horário. Então, eu vou gerar aqui também de hoje para amanhã. Tá de hoje. Porque só tem quarta e quinta no mapeamento da grade. Vou gerar 40 horários gerados. Aí agora eu vou voltar aqui. E esses horários, eles estão em situação de gerado. Como eu falei, a gente pode gerar os horários, por exemplo, de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, e só ir liberando para marcação de forma mensal, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui, ó, deixa eu ver aqui, no 3. Esse segundo ícone aqui é para poder manter os horários da consulta. Então, mudar a situação desses horários e fazer a liberação deles. O terceiro ícone é justamente o de gerar disponibilidade, que foi o que a gente acabou de fazer. Dizer a data de início e fim que vai ser gerado esses horários. Mas eu vou clicar aqui no segundo, ó. Primeiro reloginho. Quando eu clico aqui, ele me traz todos os horários em situação de gerado. Vamos levar em consideração que eu só quero liberar, tem 40 registros aqui, ó. Eu só quero liberar para poder marcar a consulta os horários de amanhã, por exemplo. E aí a gente pode levar em consideração que é só o do mês que vem, mas aqui vai ser o de amanhã. Eu posso colocar aqui data inicial no filtro, ó, data inicial e data final. No caso aqui eu colocaria um intervalo de 1 mês ou de 2 meses, a depender de como o ambulatório libera esses horários. Vou pesquisar. Ele vai me trazer só os horários de amanhã, tá? 20 horários, ó. Situação gerada. Eu vou selecionar todos eles clicando aqui, ó, selecionar todas as consultas. Ou eu poderia selecionar horários específicos, mas eu quero liberar tudo de vez. Vou descer aqui a tela, ó, alterar a disponibilidade. E vou colocar que a situação nova é livre. Vou clicar em alterar. E a nova situação está dada. Então, aqui o que eu fiz? Eu gerei os meus horários, mas eles ainda estavam travados porque eles estavam gerados. Ninguém conseguia marcar. Gerei tudo ali de todas as agendas. Eu sei que todo dia 19 eu libero as consultas do mês seguinte, né? De 19 a 19. Filtro aqui o data inicial e data final. Vou encontrar os horários gerados. Vou torná-los livres. E aí eu fiz a liberação apenas da data que eu selecionei. Então, aqui eu estaria fazendo a liberação apenas do mês, né? Ou do dia que eu desejar, de acordo com o fluxo da unidade. Uma vez que a situação está livre,
esses horários já podem ser visualizados para a consulta ser marcada. Então, depois a gente vai ver a tela de marcação de consulta. Uma vez que está livre, eu já consigo marcar a consulta. Aí aqui a gente tem outras situações que podem ser dadas a esses atendimentos. Exemplo. Vem aqui embaixo, vou selecionar aqui uma consulta aleatória, que está como livre, e vou alterar a disponibilidade. Vou dizer que ela não está mais livre. Esse horário aí da quinta-feira, eu vou ter que bloquear, ou por férias, ou por feriado, ou por doença do profissional, ou algum tipo de bloqueio administrativo. Enfim, eu posso fazer esses bloqueios, tá? Então, eu posso dizer aqui que é bloqueio por doença do profissional. Aqui eu peguei um horário só, tá? Mas eu poderia fazer esse bloqueio na grade toda, para a gente ter o histórico que aquela grade está bloqueada por conta disso. E eu poderia também excluir. Se eu gerei horário demais e eu preciso apagar, como é que eu faço? Para apagar um horário que já foi disponibilizado ou que está com algum tipo de bloqueio, eu preciso que ele esteja em situação de gerado. Se eu tentar apagar esse horário aqui, ó, de amanhã, 8h30, ele vai me dizer que só pode ser apagado o horário que está com situação de gerado. Então, primeiro eu preciso alterar a disponibilidade dele para gerado. Gerada, altero, e agora eu consigo selecionar e apagar esse horário. Aqui eu exemplifiquei com um horário só, mas é claro que a gente pode fazer aí a deletar um dia inteiro, um mês inteiro, uma semana inteira, enfim, de acordo com a necessidade. Então, uma vez que o horário está livre, já está apto para marcar. Uma vez que está gerado, eu posso ir liberando aos poucos, né, para ficar livre ali de período por período, para o pessoal da marcação poder visualizar e marcar. E eu só consigo apagar um horário ou alguns horários quando ele estiver em situação de gerado. E posso também gerar alguns tipos de bloqueio aqui com relação aos horários dos agendamentos. Tranquilo até aqui? Marília quer falar alguma coisa ou ainda é aquela mão que está suspensa? É aquela mão. Eu estava aqui me perguntando se eu mesmo que baixo, né? Eu Lá nem. no baixo. Tá Acho que já foi, abaixou, é. bom. Desculpe, viu? Nada, fique tranquila. Tudo certo. Pronto, então até aqui tá tranquilo? Tá sim, muito trabalho. Eu estou dizendo aqui a Cris, e eu vou perguntar aos meninos também o que é que eles acham. O nosso ambiente de homologação subiu, né? A gente está conseguindo, já pode usar. E aí eu fico me perguntando se a gente não poderia depois fazer o exercício, Arthur, assim, de tentar subir lá nesse ambiente, fazer como se fosse agora o correio picância, o que, é que a gente vai precisar fazer, o que, é que a gente precisaria, até para que a gente não esqueça, né? Depois, assim, de buscar essas informações e tentar ir cadastrando no de homologação para tentar executar, Sim, né? sim, a gente pode testar ele. Tem que ver só se subiu ele completo, né? Tem que ver também se o servidor AD também tá ok, para a gente poder validar lá os usuários. E uma vez pronto, uma vez pronto, eu acho que a gente já pode praticar no nosso, porque de fato a gente vai precisar mexer e mexer bastante. Né? Na verdade, eu vou usar as agendas e as escalas que eu já tenho aqui no H-Menon e simular colocando lá. Pronto, E o beleza. exercício vai ser esse. Pronto, massa. Ô, Júlia, Perfeito. Oi. inclusive, eu falando com o Rodrigo, né, que é o nosso diretor aqui, eu comentei essa questão do AD. Aí ele disse que parece que a gente não ia usar isso, que ia usar uma outra coisa, que ia usar uma outra forma de autenticação. Tu sabes Não sei. como é que com quem é que a gente resolve isso? Vê com Jade. Vê com Jade. Com Jade, né? Tá bom. Isso. Tá, Viu? joia. Ô, Júlio, eu acho que o servidor AD, eu posso estar enganado, com a viagem minha, mas o servidor AD é mais também para que o próprio usuário tenha a possibilidade dele mesmo alterar a senha através de comunicação por e-mail. Mas Exatamente. nada impede que a gente tendo acesso ao AGH use, a própria TI, por exemplo, faça a redefinição de senha dele. Entendeu? E colocar lá, marcar a flag e alterar no próximo login. Ó, veja bem, no caso quando a gente faz a alteração de senha através do AD, vai para o e-mail que a gente botou lá no AD, né? Isso, Então, no isso, caso exato. da própria TI redefinir a senha, aí teria que ir para o e-mail da TI, mas aí vocês avisariam como esse profissional. Não, por exemplo, eles ligam a ATI, isso aí eu estou pensando no cenário só sem o servidor AD, tá? Com o servidor AD a gente segue o padrão que já existe. Sem o servidor AD, eles ligariam para a central, ele esquecia a senha, por exemplo.
Sim. Então, a central criaria uma senha padrão, provisória, certo? E aí dizia, ó, você vai acessar com essa senha padrão e provisória. Porém, quando ele acessasse, no primeiro Ele acesso, muda a senha. ele mudaria a senha. Sim, Entendeu? sim. Pode ser sim. Beleza. Tranquilo. Eu vou parar aqui de novo a gravação. Para não ficar